Olá, aluno do primeiro ano. Nós chegamos na semana 3 do PET 5 e essa semana nós vamos tratar de relações trigonométricas do triângulo retângulo. É claro que a gente tem que saber também para isso a principal relação métrica, que é o teorema de Pitágoras, e as relações trigonométricas vão ser o seno, cosseno e tangente. Vamos lá então, vamos corrigir as atividades? Como primeira atividade, ele fala aí, considere o triângulo ao lado. Então, a gente tem um triângulo aqui, triângulo ABC, e de lados Azinho, Bzinho e Czinho, ângulo de 90, alfa e beta. Então, para começo de conversa, né? A gente tem que lembrar os conceitos. O que são catetos? Catetos são os nomes que a gente dá aqui, ó, aos lados do ângulo de 90 graus. O lado oposto ao ângulo de 90 graus, a gente chama de hipotenusa. Então, hipotenusa é aquele lado que a gente, olhando pelo ângulo de 90 graus, a gente enxerga ele lá do outro lado. Então, como primeira pergunta aí, ele fala qual é a hipotenusa. Então, a hipotenusa vai ser o lado C. Depois ele fala qual é o cateto oposto. Então, ele fala aqui de cateto oposto e cateto adjacente. Então, cateto adjacente, o que é? É o cateto que está colado. Dois ângulos são adjacentes quando eles têm um lado comum. Então, é aquele cateto que está colado no ângulo. Cateto oposto vai ser o cateto que não tem lado comum com o ângulo que a gente está estudando. Então, no caso aqui, ó, a gente fala que o cateto adjacente é o colado e o cateto oposto é o separado. Então, no caso aqui, ó, o cateto oposto ao ângulo alfa, na letra B, eu vou olhar pelo ângulo alfa e eu vou enxergar quem do outro lado? O cateto A. Então, o cateto A é o cateto oposto ao ângulo alfa. Qual o cateto adjacente ao ângulo alfa? Adjacente é aquele que está colado no ângulo alfa. Então, é aquele que é lado, está com o ângulo alfa. Então, é o B. Cateto oposto ao beta. O beta aqui em cima. Cateto oposto, eu vou olhar por ele e vou ver lá, é o cateto que eu vou ver. Ou então, eu vou pensar, é aquele cateto que não é lado do ângulo beta. Então, é o lado B também. E cateto adjacente ao ângulo beta é o lado que é lado do ângulo beta e é cateto que é o A. Cada caso determine o seno, cosseno e a tangente dos ângulos agudos indicados nos dois triângulos retângulos dados a seguir. Então, eu tenho um triângulo retângulo aqui, ABC, vermelhinho, e ele tem, me é dado, em relação, eu quero saber seno, cosseno e tangente desse ângulo com a interrogação. Eu tenho o cateto oposto a ele, tenho a hipotenusa, mas com isso dá para mim calcular o seno, mas como eu quero cosseno e tangente, eu preciso descobrir o lado AB. E no triângulo verdinho do DEF, eu também só tenho dois dados, não tenho o terceiro lado, que é a hipotenusa, o DF. Então, eu vou precisar, para resolver esse exercício, do teorema de Pitágoras, que fala que um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado, ou a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vamos lembrar aqui as relações trigonométricas. Seno de um ângulo é cateto oposto dividido por hipotenusa. Seno e cosseno vão relacionar o cateto com hipotenusa. O cateto oposto é aquele cateto que está separado, ele não tem nada a ver com o ângulo, ele não é lado do ângulo, ele está separado do ângulo, C com C. Cosseno já é o cateto adjacente dividido por hipotenusa. Qual que é o cateto adjacente? É aquele cateto que está lá coladinho no ângulo, ele é lado do ângulo, ele está com o ângulo, ele está ali, có com có.
E tangente é cateto oposto dividido por cateto adjacente. A tangente relaciona os catetos. Então, no caso aqui, eu vou ter que começar aplicando Pitágoras para achar o lado que me falta. Então, aqui, ó, 2 ao quadrado, que é um cateto, mais o outro cateto que eu não sei, AB ao quadrado, vai ser igual a hipotenusa ao quadrado, que é 7 ao quadrado. Bom, 7 ao quadrado, 49, eu acho que AB ao quadrado vai ser 49, menos 2 ao quadrado é 4. Aí, o AB vai ser raiz quadrada de 45. Só que 45 são 5 vezes 9, raiz de 9 é 3. Então, o mais correto, em vez de escrever raiz de 45, é eu racionalizar ela ao máximo e escrever 3 raiz de 5. Vamos colocar lá 3 raiz de 5 no lugar. Agora, o seno. Seno é cateto oposto aqui, ó, o 2. Hipotenusa, 7. Cosseno, 3 raiz de 5, hipotenusa, 7. Tangente do A vai ser 2, cateto oposto, dividido por cateto adjacente, 3 raiz de 5. Não posso deixar essa raiz de 5 no denominador, tem que racionalizar. Vou multiplicar tudo por raiz de 5, vai ficar 2 raiz de 5 sobre 15. Aí, essa é a tangente de A. Lá no verdinho, eu vou fazer a mesma coisa. A hipotenusa ao quadrado vai ser 60 ao quadrado mais 11 ao quadrado. Então, isso daí vai dar que a DF vai ser raiz quadrada de 3.721, que é 61. Então, agora, vamos colocar o 61 lá. Agora, eu posso calcular. Seno, cateto oposto, oposto ao D é o 11, sobre hipotenusa 61. Cosseno, cateto adjacente 60 sobre hipotenusa 61. E tangente, cateto oposto 11 sobre cateto adjacente 60. A questão 3, considere o triângulo ABC, que é retângulo em C. Então, tá aqui, ó. Esse ângulo, ele não pôs o quadradinho aqui, indicando que era um ângulo reto, mas ele já te falou que é um triângulo retângulo. E é um pitagórico, gente. Aqui, ó, em sala eu falo para vocês. Eu tenho um lado vezes raiz de 3, o outro dobro do menor. Então, é um triângulo retângulo, eu sei, por isso eu já sei, quando a gente viu lá as relações métricas. Então, para esse triângulo, o seno do ângulo A é igual a... Então, seno. O que é seno? Cateto oposto dividido por hipotenusa. Qual que é o cateto oposto? Eu vou olhar pelo ângulo A e eu vou ver quem do lado de lá? O 5. Então, o cateto oposto é 5. Qual que é a hipotenusa? 10. Então, o seno de A vai ser 5 sobre 10, que é meio, letra D. Na 4, na figura a seguir, há 3 triângulos retângulos. Nesse caso, tem-se que... Então, aqui, ó, são 3 triângulos semelhantes. Então, eu tenho o primeiro aqui, ó, MNT, MPS, MQR. São 3, e aqui essas retas todas paralelas. São 3 triângulos retângulos semelhantes. Então, gente, o que eu tenho aqui? Seno e cosseno. Então, eu vou escrever todos os senos aqui, ó. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Então, eu vou olhar aqui. Quem que eu vejo? No primeiro, no menor, NT, hipotenusa, MN. No do meio, aqui, ó, PS sobre MP. E o último, QR sobre MQ. Agora, cosseno, cateto adjacente, então aquele cateto que está colado, no caso do menorzinho aqui, ó, MT, a hipotenusa é a mesma, MN. O outro, MS sobre MP. E o terceiro, MR sobre MQ. Então, o que dê certo aí é a letra D, ó, cosseno de alfa é MR sobre MQ, letra D. Na 5, o triângulo ABC, retângulo em A. Então, vamos desenhar o triângulo ABC, um triângulo retângulo, ele falou aqui. Ele é retângulo em A. Então, aqui é A, vou chamar aqui de B e o outro lado de C.
é tal que AB igual a 8. Então, o AB é 8, BC igual a 10. Vamos colocar o 10 aqui e o AC 6. Olha aqui, também é o triângulo aqui, ó, 3, 4, 5. Pitagórico também. Então, ele fala aqui, tangente, cosseno, seno, tudo em relação ao ângulo B. Então, vamos achar seno, cosseno e tangente de B, né? Todas as alternativas aqui estão se referindo ao ângulo B. Então, vamos lá. Seno de B, cateto oposto sobre hipotenusa. Então, 6 sobre 10, 0,6. Cosseno de B, cateto adjacente, 8, sobre hipotenusa, 10, 0,8. Tangente, cateto oposto, 6, cateto adjacente, 8, tangente é 0,75. Então, a alternativa que está correta aí, tangente 0,6 está errada, o cosseno de B é 0,8. Essa está certa, letra B. Na questão 6, ele fala que essa figura é um quadrilátero, ABCD, e ele tem a forma de um quadrilátero que os vértices A e C são retos, ângulos retos, então formam dois triângulos retângulos aqui, e que tem uma cerca BD, essa pontilhada aqui, que divide o terreno em duas partes. Então, ele diz que o lado AB e AD são iguais. Isso quer dizer, então, isso daqui é um triângulo isósceles, né? Quer dizer que o ângulo, e ele quer saber o ângulo B do terreno. Então, se isso aqui é um triângulo isósceles, eu sei que esse ângulo aqui vai ser de 45 graus. Agora, o outro ângulo, esse ângulo aqui, ó, ele tem como verdinho, ele tem como seno o cateto oposto, que é o y, dividido pela hipotenusa, que é 2y. Então, y corta com y, eu tenho seno desse ângulo que eu não conheço, de meio. Qual ângulo que tem como seno meio? 30 graus. Então, eu sei que esse verdinho é 30 graus. Então, todo o ângulo B vai ser quanto? 45 mais 30, 75 graus, letra B. Na sétima, a figura mostra um cabo de 10 metros de altura, então aqui é a hipotenusa, eu tenho um ângulo de 36 graus aqui, e ele quer saber, ele dá aqui a distância de 0,8 está a bandeira, o ângulo formado entre o cabo e o solo é 36. Então, ele te dá o seno de 36 graus, 0,59, o cosseno de 36 graus, 0,81, o comprimento total do mastro em metros é D. Então, ele quer o comprimento total do mastro é o X mais o 0,8. Então, eu tenho aqui, ó, o X, o que relaciona o X com o 10 aqui, ó, e o ângulo de 36 é o seno. Seno de 36 vai ser X sobre 10. Seno de 36 é 0,59, então eu acho que o X é 0,59 vezes 10, então o X é 5,9. É a resposta? Já? Não. A resposta vai ser 5,9 mais 0,8. A resposta vai ser, então, 6,7, letra B. Então, é isso. Com isso, a gente conclui a semana 3 do PET 5. Até a semana 4.